É possível reduzir legalmente o pagamento de impostos em 50%? Sim ou não? E aí, tudo bem? Eu sou Everton Patrício, da Império Software, da Empreender de Verdade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Império Software. E durante esse vídeo aqui nós tentaremos responder essa pergunta. É possível reduzir legalmente o pagamento de impostos em 50%? Então fica junto com a gente aqui até o final, porque esse vídeo ele promete te entregar muito conhecimento extremamente útil para você na sua empresa. Ou seja, se pagar menos impostos é importante para você, então você tem que assistir esse vídeo até o final, combinado? Bom, então vamos lá. Esse título, aliás, um título similar, uma frase similar, é o título de um dos nossos e-books gratuitos, que nós fizemos um anúncio pago recentemente e que eu vou, inclusive, deixar o link para você aqui abaixo desse vídeo para você fazer o download. Então, é um título de um e-book gratuito que nós colocamos e que, curiosamente, abaixo do anúncio, teve uma pessoa que colocou assim, isso é uma historinha furada. Ou seja, reduzir o pagamento de impostos em 50% e legalmente é uma historinha furada. Mas será que é uma historinha furada de fato? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa notícia. Essa notícia você consegue ver no site da CBN, eu vou colocar aqui abaixo desse vídeo também o site para você dar uma olhadinha, para você conferir. E é um resultado de um estudo do IBGE. Olha só, ele diz que 95% das empresas pagam impostos indevidamente, pagam impostos sem necessidade. Então, se 95% das empresas pagam impostos sem necessidade, isso significa dizer que é possível reduzir o pagamento de impostos não somente em duas ou três, ou em algum caso esporádico, mas em cerca de 95% das empresas do Brasil. Isso segundo o próprio IBGE. Não é verdade? Então, olha só, um trecho que nós podemos encontrar no link da CBN, que eu vou colocar aqui abaixo novamente, é o seguinte: segundo o estudo, isso se deve porque a legislação tributária brasileira é considerada uma das mais complexas do mundo. Então veja, o que acontece é que, na realidade, isso eu tenho repetido frequentemente aqui no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, que a contabilidade ela tem se modificado drasticamente e constantemente. E não somente a contabilidade tem passado por grandes mudanças, mas um grande número de áreas da nossa sociedade. Veja, você consegue procurar na internet, encontrar notícias de que na China existem impressoras 3D que imprimem vários andares de um arranha-céu por dia. Existem impressoras 3D que conseguem construir uma casa rapidamente, coisa que você, através de pessoas, você passava cerca de meses, através de máquinas você passa semanas. Existe, por exemplo, eu não estou lembrado exatamente do código agora, é um nome, mas rapaz, a gente acaba esquecendo aquilo que a gente deixa de falar frequentemente. Isso significa dizer que eu tenho que voltar a falar novamente para não esquecer. Pronto, é Casper-Cas9, algo similar. Na verdade, é uma ferramenta de edição do código genético. Então veja, a biologia, a engenharia genética, ela tem passado por um grande processo de mudança. E esse processo de mudança tem acelerado os avanços na engenharia genética como um todo. E não somente na engenharia genética, na engenharia civil, mas veja, por exemplo, a educação, ela tem passado por um grande processo de transformação. E eu vou te dar uma prova simples.
O simples fato de você estar assistindo esse vídeo agora, estar aprendendo aquilo que eu estou transmitindo, repassando para você, é uma prova disso. Na época que eu cursei faculdade, por exemplo, existia um professor que ele era até meio bruto e que os alunos tinham até medo de perguntar alguma coisa para ele, com medo da lapada, né? Com medo da resposta bruta. E que, na verdade, muitas pessoas tiravam nota baixa porque elas não conseguiam material, era muito difícil. Que nós conhecíamos na época, só existia um livro sobre o assunto. E esse livro quem tinha era o próprio professor, e as pessoas tinham medo de perguntar, medo de pedir até para tirar cópia de algumas páginas. Na época não existia o e-commerce como ele é hoje. Na época, o YouTube ele tava ainda iniciando os primeiros passos aqui no Brasil, por exemplo, e mesmo que ele já tivesse com algum material em si, a própria limitação da nossa conexão com a internet era muito grande. Hoje em dia as pessoas elas têm 100 mega na sua própria casa. Na época, eu me lembro que eu trabalhei em um provedor de acesso à internet. Na época eram 4 mega para uma cidade inteira. Então era muita limitação. Então veja, a educação ela passou por um processo de transformação depois que a tecnologia começou a se misturar com a educação. Veja que hoje existe a possibilidade não somente de eu compartilhar o meu conhecimento com você através desse vídeo, mas existe a possibilidade de as pessoas cursarem graduações inteiras através da internet. Existe a possibilidade de as pessoas cursarem pós-graduações, mestrados em outros países através da internet. Então a educação ela tem passado por um grande processo de transformação. Eu gosto de falar sobre educação, já comecei a pensar em outras coisas aqui, mas deixemos para outro momento. O que acontece? Da mesma forma que a engenharia genética, a engenharia civil, a educação e diversas outras áreas têm passado por um grande processo de transformação, a contabilidade também tem passado por um grande processo de transformação. Notas fiscais, documentos fiscais que antigamente eram em papel, hoje são todos digitais. E o interessante é que quando você pega para um DANF, que como você já deve saber, um DANF não é uma nota fiscal, é um documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. Quando você olha para um DANF, você não consegue ver todas as informações do documento fiscal. Porque como o documento fiscal é em formato digital, dentro do arquivo digital, que é de fato o documento fiscal, estão diversas outras informações. Estão CFOP, CST, CSOSN, NCM, etc. Então veja, é importante você entender que à medida que as coisas mudam, à medida que a nossa realidade muda, à medida que o mundo muda, nós também temos que mudar. As empresas têm que se adaptar. À medida que as pessoas deixam de ter problemas antigos e passam a ter novos problemas, as empresas têm que criar novas soluções para esses novos problemas. À medida que a contabilidade muda e passa a ser mais complexa, tão complexa que o escritório de contabilidade por si só, na maioria das vezes, não tem como analisar todas as informações, as empresas passam a ter a obrigação de aprender contabilidade. Eu não sou obrigado a nada não. Bom, depende. Você quer pagar mais impostos? Se você quiser se livrar da dor de cabeça de aprender contabilidade, sabendo que vai pagar mais impostos, tudo bem. Mas se você não quiser pagar mais impostos desnecessariamente, você tem que aprender contabilidade. Porque não é somente o contador, aliás, eu vou colocar uma pequena partícula, mais. Não é mais somente o contador quem tem que saber de contabilidade. As empresas também têm que saber de contabilidade. E eu digo as empresas
Porque eu não estou falando somente do empresário ou da empresária, mas eu estou falando de todos os colaboradores que também atuam, que trabalham no contexto dos documentos fiscais. Então veja, se você erra, por exemplo, um código NCM, se você coloca uma descrição incorreta, um código NCM incorreto, se você simplesmente repete o código NCM que veio no seu documento fiscal, porque veio com o contador, você nem se preocupa em saber, veio do fornecedor, você nem se preocupa em saber se esse código tá certo ou está errado, você só repete, só replica no seu software, nas suas informações. Fica complicado de o contador, ele todas as vezes que pegar as suas informações, ele revisar um número gigantesco de informações. Existem empresas que somente o cadastro de produtos tem cerca de 10, 50, 100 mil produtos. Como é que o contador vai revisar isso? Mas ele usa software. Software ajuda muito. E de fato existem contadores que não usam todos os softwares, que seria interessante que eles utilizassem para eles conseguirem identificar mais erros antes de enviar as informações para o fisco. No entanto, é importante lembrar, é importante dizer que software por si só, ele não resolve tudo. Muitas coisas o contador é quem tem que resolver. Muitas coisas o contador, muitos erros o contador é quem tem que identificar, pegar, raciocinar, cruzar com o fornecedor. Você comprou de onde esse fornecedor? Foi de dentro ou foi de fora do estado? Esse estado, digamos que tenha sido de fora do estado, esse estado, ele tem convênio protocolo com o seu estado ou não? A mercadoria era sujeita à substituição tributária ou não? Quando você comprou, você pagou a substituição tributária por fora ou não? No futuro, os softwares vão evoluir ainda mais e muitas dessas coisas que hoje o software não consegue fazer, muitas das coisas os softwares vão conseguir fazer, mas hoje ainda não. Então, enquanto os softwares ainda não conseguem fazer tudo, você empreendedor, você empreendedora, você colaborador, você colaboradora que trabalha no contexto de documentos fiscais, você precisa aprender contabilidade. Porque se você não aprender, você vai acabar pagando impostos em duplicidade. E daqui a pouco, daqui no finalzinho eu vou te contar uma coisa que você vai ficar absolutamente boquiaberto. Você vai até ficar meio confuso, meio confusa com isso que eu vou te dizer aqui, mas daqui a pouco eu digo. Espere só um minutinho aí. Eu quero, antes disso, fazer um teste com você. Nós vamos fazer um teste agora. E dependendo das respostas que você me disser, nós saberemos se você está potencialmente pagando mais impostos ou não, certo? Então vamos lá, vamos acordar aqui. Quanto mais sim você disser, maior é a probabilidade de você estar ok, de você estar legal, de as suas informações estarem legais e de que você talvez não esteja pagando tantos impostos em duplicidade assim, né? Agora, quanto mais não você me disser, maior é a probabilidade de as suas informações estarem corretas, maior a probabilidade de você estar pagando impostos a mais sem necessidade, né? Vamos lá, vamos fazer um teste. Eu vou clicar aqui, eu vou expandir essa ramificação aqui desse mapa mental. Então, olha só. Você sabe o que é CFOP? Sim ou não? Você sabe o que é CST? Sim ou não? Você sabe o que é CSOSN? Sim ou não? Você sabe o que é NCM? Sim ou não? Você sabe o que é SESH? Sim ou não? Você sabe, eu tô rindo aqui porque eu não sei o que é que você está respondendo. Você pode, nesse momento, estar começando a ficar muito feliz, ou você pode estar começando a ficar muito preocupado. Mas se você estiver ficando muito preocupado nesse momento, eu já vou lhe dar logo um recado de imediato.
inscreva-se no nosso canal no YouTube, passe a nos seguir ou siga-nos no Instagram, curta a nossa página lá no Facebook, acompanhe-nos pelas nossas redes sociais, porque a gente compartilha conteúdo frequentemente para ajudar você a superar os desafios nesse contexto. Em outras palavras, conteúdos gratuitos que ajudam você a pagar menos impostos. E se você está respondendo sim, que massa, que maravilha, que bom, fico feliz por você. E faço o mesmo convite a você, que você possa se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, que você possa passar a nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, porque ninguém nunca sabe de tudo, não é verdade? As pessoas geralmente têm alguma coisa a aprender e se você puder aprender uma besteirinha que for desse conteúdo que eu estou te passando, e essa besteirinha puder te ajudar a pagar menos impostos, a organizar a tua empresa, que coisa boa, não é verdade? Muito melhor para você. Então vamos lá continuar aqui com o nosso teste. Qual é a importância? Você sabe qual é a importância do código de barras? Sim ou não? E não é só você pegar e passou lá no leitor de código de barras, não. Não é só passar no leitor de código de barras para agilizar a venda, não é isso. Existe uma questão de tributação envolvida. Você sabe como o fisco consegue utilizar o código de barras para fiscalizar a sua empresa? Sim ou não? Você sabe como o fisco consegue cruzar código interno, o código CFOP, o CST ou CSOSN, o NCM, o CEST e o código de barras para verificar se sua empresa deixou de pagar impostos? Sim ou não? Esse foi um teste rápido, que ele serve para dar a você uma noção para que você possa entender se você está pagando mais impostos do que o necessário ou não. É importante a gente fazer esse processo de revisão. É importante a gente saber como é que você está hoje, porque apenas sabendo da sua situação hoje é que a gente vai saber como é possível melhorar. Se é possível melhorar, que eu acredito que sempre é possível, e qual esforço você vai ter que fazer para poder melhorar, para poder garantir uma maior margem de lucro para a sua empresa. Afinal de contas, se você está pagando impostos a mais sem necessidade hoje, e se você passa a pagar menos impostos, se você reduz o pagamento de impostos, você reduz os seus gastos, e reduzindo os seus gastos, você aumenta a sua margem de lucro, não é verdade? Bom, então vamos lá. Agora eu quero te falar uma coisa que você vai ficar absolutamente boquiaberto. Tchan, 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 tchan. Olha só. Incrivelmente, muitas empresas no Brasil, além de pagar impostos a mais sem necessidade, ainda correm o risco de pagar multas por falta do pagamento de impostos. Você acredita? Olha só que loucura. É isso mesmo. Além de você pagar impostos a mais sem necessidade, você ainda corre o risco de pagar multas por falta do pagamento de impostos. Olha só. Deixa eu te explicar agora para você poder entender, que você deve ter ficado meio confuso aí nesse momento agora, não é verdade? Então o que acontece é o seguinte. Vamos dizer que você tenha 4 produtos na sua empresa. Eu vou colocar 4 para simplificar nosso raciocínio. Vamos dizer que esses dois produtos aqui, você paga impostos a mais sem necessidade. Você paga impostos a mais.
vamos dizer que nesses outros dois produtos aqui, você acaba deixando de pagar os impostos devidos desses dois produtos. Só que no contexto geral, muitas vezes, os impostos que você paga a mais desses dois produtos aqui, ainda cobrem os impostos desses aqui que você deixou de pagar. Ou seja, você daria para pagar os impostos desse e ainda sobra dinheiro. Só que o que acontece? O fisco, quando ele vai realizar alguma fiscalização, ele vai procurar, geralmente, o que você deixou de pagar. Ele vai tentar localizar aqueles produtos que você pagou, que você deixou de pagar impostos, e ele vai exigir que você pague. E veja, se você conseguir detectar isso e procurar o fisco antecipadamente e corrigir antes que o fisco chegue até você, você vai conseguir pagar somente esses impostos a mais. Agora, se o fisco chegar até você antes que você corrija isso, além de pagar os impostos, você vai pagar multa por ter cometido a chamada sonegação fiscal, por ter deixado de pagar impostos quando era necessário pagar. Mas olha só que interessante, na mesma fiscalização, o fisco ele não vai procurar verificar os produtos dos quais você pagou impostos a mais sem necessidade. Ele só procura o que era para ele ter recebido e ele não recebeu. O que era para você pagar e você não pagou. Porque se você pagou a mais, o problema é seu. Agora, se você pagou a menos, o problema é do fisco. Então, veja, é por isso que mesmo pagando impostos a mais, sem necessidade, você ainda corre o risco de pagar multas por falta do pagamento de impostos. Complicado, não é verdade? Então veja que o fato de a nossa legislação tributária ser considerada uma das mais complexas do mundo é que faz com que esse tipo de coisa aqui aconteça, com que esse tipo de absurdo aqui aconteça. E qual é a arma que você, empresário, qual é a arma que você, empresária, qual é a arma que você, colaborador que trabalha com documentos fiscais, tem para se prevenir contra esse problema, para não deixar que isso aconteça e para, caso esteja acontecendo, se estiver acontecendo hoje, você resolver hoje, qual é a arma que você tem para resolver esse problema? Simples. A arma que você tem contra isso é... Eu posso colocar em caixa alta aqui. Geralmente disse que caixa alta é gritando. Mas eu não queria falar gritando. Eu só queria falar... eu só queria deixar destacado. Então, acordando aqui com você verbalmente que o caixa alta é só para deixar destacado, aprender contabilidade. Ainda vou colocar uma exclamaçãozinha aqui para ficar bem legal, beleza? Você precisa aprender contabilidade. Você precisa aprender contabilidade. Você precisa aprender contabilidade. Foi-se o tempo em que empresários e empresárias não precisavam conhecer contabilidade para fazerem sua empresa andar. Foi-se o tempo que contabilidade poderia ser restrita apenas ao contador. Hoje, ou você aprende, ou você se adequa, ou o que vai acontecer é o que nosso velho amigo Charles Darwin disse. Quando o contexto muda e os seres que naquele contexto vivem não conseguem se adaptar à nossa realidade, eles tendem a entrar em extinção. Então, para que a sua empresa não entre em extinção, você precisa
Você precisa aprender contabilidade. E novamente, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, aqui no Instagram, siga-nos aqui no Instagram, siga-nos aqui pelo Facebook, porque nós publicamos conteúdo frequentemente que ajuda você gratuitamente a entender esse contexto. A gente dá algumas dicas muito interessantes que você pode aplicar. Entre no nosso canal no Telegram. Nós temos um canal no Telegram muito bom, onde praticamente diariamente eu coloco dicas, muitas dicas, a maioria delas que ajudam você a pagar menos impostos ou a evitar o pagamento de multas desnecessárias. Certo? Bom, então é isso aí. Fica aí o convite. Eu vou fazer mais um pedido. Compartilhe esse vídeo para todos os empreendedores e empreendedoras que você conhece. Porque, como você viu, se 95% das empresas do Brasil pagam impostos indevidamente, vai ser uma grande ajuda que você vai dar para todas as pessoas que você puder compartilhar esse material aqui. Então, compartilhe, ajude um empreendedor, ajude uma empreendedora. A gente, nessa vida, a gente costuma receber aquilo que a gente dá. Se a gente dá bondade, amor e paz, a gente recebe bondade, amor e paz. Se a gente dá guerra, ódio e raiva, a gente tende a receber guerra, ódio e raiva. Então, compartilhe conhecimento que ajude as pessoas e muito provavelmente as pessoas também vão compartilhar conhecimento que ajude você. Bom, é isso. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Que assistiu até agora, muito obrigado por ter assistido até agora e até a próxima. Tchau, tchau.